Olá, tudo bem contigo? Muito bem, aluno. Nós estamos na terceira teleaula. O assunto de hoje é diagrama de sequência na disciplina de análise orientada aos objetos 2. Bom, na aula de hoje, então, diagrama de atividades na disciplina de análise orientada a objetos 2. Meu nome é Marco Hissatomi e a gente vai ter a satisfação de passar a conversar com você, né? Trocar uma ideia em relação a qual é a melhor forma de representar como que o fluxo de trabalho acontece no dia a dia das empresas, principalmente no foco onde você vai desenvolver. Eu acho que você se lembra, você já exercita ou você já pratica o diagrama de caso de uso. E a aplicação do diagrama de atividades que nós vamos ver nessa aula está mais como se fosse assim. Vamos ver com mais detalhes aquele caso de uso que está sendo, que vai ser executado, vai ser realizado por um ator, e aí vai ter algumas funcionalidades que vão ser representadas para os softwares, o software que vai fazer a funcionalidade acontecer. Como que a gente vê isso? Então, uma das maneiras é através do diagrama de atividades. Então, com esse objetivo, você deve estar pensando assim, mas eu consigo, então, representar tudo que uma regra de negócio na qual a empresa ou o usuário precisa para que ele possa usufruir do software que ele vai estar utilizando no dia a dia? Muito bem, é isso mesmo. Então, a ideia é essa, o diagrama de atividades veio para representar o comportamento do sistema. Então, quando a gente estiver falando nas atividades, nas ações, nas decisões em que um fluxo traz, exatamente de acordo com as regras de negócio, de acordo com a funcionalidade que o sistema necessita. Mostrar para você aqui quais são os tópicos que nós vamos estar abordando, então. Compreender a elaboração do diagrama de atividades, nós vamos passar algumas regras para você compreender, então, algumas notações, a gente diz notação básica ou notações que são as regras para a diagramação, com o objetivo de fazer uma elaboração adequada para facilitar a documentação e também facilitar a comunicação com a equipe de desenvolvimento e também, muitas vezes, com o próprio usuário, com o próprio stakeholders, aqueles que estão envolvidos com as regras de negócio, que vão sofrer ou então vão ganhar esse benefício no dia a dia após o sistema estiver desenvolvido. E é dessa maneira, então, que a gente vai estar abordando a aula de hoje, com alguns exemplos, mostraremos alguns exemplos do diagrama de atividades que vão representar aquilo que eu disse agora há pouco, um zoom ou então um detalhamento de um caso de uso. Lembrando aqui que na aula de hoje nós vamos estar fazendo um jogo com vocês através do Kahoot. Quem já participou sabe muito bem que é bacana participar do jogo, mas é importante porque, além de fazer uma disputa, você vai conseguir fixar melhor os conhecimentos, aquelas regras, os conceitos que a gente vai estar conversando na aula de hoje. Para começar, então, olha, vamos ver aqui na tela, você vai estar acessando kahoot.it com esse PIN, 435011. Lembrando que, a partir do momento que você for acessar essa aula, no ambiente virtual, no caso, não no momento online, você não vai ter a oportunidade de fazer o jogo, mas vale a pena você assistir até para ver os comentários e a performance durante o jogo. Vamos para o primeiro conceito de diagrama, ou seja, diagrama de atividades. O que vem a ser o diagrama de atividades? Então, o diagrama de atividades tem como objetivo representar o funcionamento de um software. Então, por aqui você já consegue entender
qual que é a finalidade principal? Estamos falando de software, estamos falando de funcionalidades como se fosse fazer o pedido, como se fosse efetuar o pagamento utilizando um app no mobile ou no desktop ou na web e assim por diante. Então, são essas funcionalidades que nós vamos representar de maneira mais adequada, mais clara, facilitando inclusive a execução, ou seja, a elaboração do projeto em si, refletindo a realidade das regras de negócio, dos processos de negócio que são, vamos dizer assim, utilizáveis, que vão trazer benefícios para a organização, ou para um gerente, ou para um operacional, ou até mesmo para a diretoria de uma empresa. Continuando aqui, um processo de negócio, então, ou uma funcionalidade do software como um fluxo de trabalho. Então, o diagrama de atividades, ele tem uma sequencialização das ações em função das execuções de uma tarefa após outra, usando, então, algumas entradas e saídas para que aquele fluxo traga aquele benefício, né, por final das atividades ali representadas. Quais são os elementos, então? Os elementos de um diagrama de atividades são vários, né? Ele pode ser dividido em representar um fluxo de controle a nível de maneira sequencial simples. Muitas vezes você tem um fluxo de controle paralelo, ou até mesmo concorrente ou simultâneo. Então, essa parte ele vai conseguir representar muito bem algumas atividades onde vão fazer o paralelismo ou então a junção, ou seja, a união de um fluxo de acordo com as atividades que você vai executando. Um conceito dito por Guedes, ele diz assim, olha, diagrama de atividade pode ser visto como uma extensão dos fluxogramas, além de possuir uma semântica existente em um fluxograma, ou seja, a semântica significa que tem algumas notações muito semelhantes ao fluxograma, que é início, fim, você representar a ação através de um retângulo com as bordas arredondadas, enfim, tem o losango para representar lá as decisões. O diagrama de atividade, então, possui uma notação para representar ações concorrentes, juntamente com a sua sincronização. Muito bem, então, por aqui, você pode perceber que o diagrama de atividade vai refletir o comportamento do que o software, ou seja, daquele aplicativo, através das suas funcionalidades, ele vai trazer o benefício para o usuário. Então, pensando dessa forma, você vai desenhar, vai diagramar de acordo com a realidade, não somente daquilo que você pensa, mas daquilo que você descobriu, você levantou junto com o usuário final. Continuando aqui no slide, nós temos o seguinte, uma atividade representa um fluxo de trabalho que é representado por um diagrama de atividade. Então, logicamente, a gente vai representar ele pelo diagrama de atividades. E uma atividade, então, é composta por um conjunto de ações. Aqui vem as primeiras regrinhas para você entender. Vamos lá. A primeira coisa é saber que existe atividade. Então, dentro de uma atividade, eu posso ter várias ações. Vamos imaginar assim, cadastro de aluno. Quando eu vou cadastrar aluno, muitas vezes eu preciso de alguns dados. Os dados pessoais, dados de documento. E aí, tem algumas ações que são necessárias para a validação, por exemplo. O nome nem sempre, mas o CPF. Você tem que validar? Sim. Uma das ações é você obter o nome do aluno. Outra ação é obter o CPF. E outra ação é validar o CPF. E todas essas ações podem estar englobadas numa atividade que seria de cadastrar aluno. Eu estou falando, né, de maneira simples para você perceber que você pode estar compondo uma atividade no diagrama de atividades dessa maneira. Então, algumas ações dentro de uma atividade e você pode estar representando e existe uma anotação específica para essa situação. Continuando aqui, as atividades podem descrever os métodos correspondentes às operações definidos para os objetos de uma classe. Muito bem, aí a gente vai afunilando muito de acordo, de encontro com o que você precisa para a elaboração tanto do diagrama de classes, representando aquilo que você já desenhou no diagrama de caso de uso, mas também representando através de um fluxo. O próprio fluxo de trabalho que acontece no dia a dia de uma empresa, de uma organização, ou até mesmo num aplicativo pessoal, num app, ou seja, no mobile, você pode estar representando dessa maneira mesmo. Então, vamos representar o quê?
os métodos, as operações, com certeza ali vão estar representando os dados, qual é o objeto que você tem no momento em que você está executando aquela ação. Ou seja, quando eu digo você, o próprio software, né? É que você está desenhando a representação daquela ação e o software é que vai executar aquela ação. Tudo bem? Então, dessa maneira você vai conseguindo contemplar, você vai visualizando aquilo que é importante, o que é essencial. E aí a gente pode parar para pensar o seguinte: o diagrama de atividade tem que representar tudo que é necessário? Lógico que sim. Quanto mais detalhado, mais fácil de compreensão, mais fácil de fazer a comunicação, eu diria assim, o compartilhamento do conhecimento para a sua equipe, a validação, inclusive, com o usuário final e assim por diante. Então, eu digo assim, tem muitas finalidades. E aí, eu posso dizer também que todos os detalhes devem estar, vai de acordo com o que você tem de tempo para execução, de realmente ter o detalhamento ou não. Porque, por exemplo, quando você está desenvolvendo já um software que você já conhece e você está fazendo uma ampliação desse sistema, muitas vezes aquilo que já tem já pronto, você não precisa detalhar novamente, porque já está em funcionamento. Então, muitas vezes a gente vai fazer só uma proposta em cima do diagrama de atividades, sim, mas só a parte que vai fazer a manutenção. Muitas vezes você pode até representar que a parte pronta já está encapsulada, ou seja, já existe, vai ter lá aquela funcionalidade e que você vai fazer um objeto satélite, ou seja, uma funcionalidade satélite, ou seja, vai complementar, é uma evolução daquele sistema que já existe no legado. Vamos mostrar aqui, só para você entender aqui como um exemplo, um diagrama de atividades, aqui elaborado pela professora. Então, eu represento com um símbolo de inicialização do diagrama de atividades, ou seja, a minha ação, ela começa a partir desse ponto, através desse fluxo de controle, e aí a gente vai explicar detalhadamente, né, o como que isso acontece. Vão ter algumas ações, são todos esses retângulos de bordas arredondadas são as ações e, como eu disse um pouquinho aqui, em relação às decisões, é representado pelo losango, até que no final também nós tenhamos aqui o elemento final de finalização aí da atividade ou do diagrama de atividade. E você pode ver também que nós temos algumas guardas, ele chama isso de guarda. O que é isso? São restrições, muitas vezes, que são representadas pelo próprio fluxo, ou então ele significa que é aquela condição que foi questionada ou tomada a decisão através desse ponto, que é o ponto, né, do nó de decisão, e seria o seguinte: olha, validar senha. Você está lendo aqui validar senha? Ótimo. Então, se é uma senha inválida, eu desvio esse fluxo para cá. Quando a senha é válida, eu sigo o fluxo nesse sentido. E assim por diante. Então, por aqui você pode perceber que o fluxo do trabalho, ele funciona dessa maneira e o sistema vai trabalhar dessa maneira. Ou seja, o sistema ele vai ser desenvolvido dessa maneira. Para que o sistema seja, né, que ele tenha esse comportamento, lembrando aqui comportamento mesmo, você vai desenhar um fluxo dessa maneira, você vai representar isso e quando for implementado, ou seja, codificado na linguagem de programação e tudo mais, o programador, o desenvolvedor ou você mesmo vai codificar para representar, né, essa realidade, essa necessidade do usuário nessa sequência. E aí facilita também o teu entendimento de como que é o diagrama de atividade. Muito bem, agora a gente vai estar falando sobre algumas notações básicas. Quais são as notações, ou seja, qual é o conceito mais importante ou quais são os mais utilizados em relação ao diagrama de atividades para que represente
aquilo que você precisa como um comportamento de um sistema, comportamento do software para refletir e executar aquilo que você precisa ou que o usuário final precisa em função das regras de negócio, em função do que a organização precisa muitas vezes resolver um problema ou então trazer uma inovação. Vamos lá para a primeira anotação. Os elementos básicos seriam nó de ação. Então, nós temos dois tipos aqui. Um deles é o próprio nó de ação, representado por essa figura aqui, que é um retângulo um pouco menor, mas a diferenciação que nós temos entre um e o outro é o seguinte. O nó de ação, ele vai estar dessa maneira, nessa visualização, e aqui dentro vai estar escrito com um verbo de ação. E o que significa, então, um verbo de ação? Num dos exemplos que a gente pode citar é cadastrar, emitir, validar, sempre no infinitivo. Então, eu diria assim, né? Diz aquilo que a ação vai ser executada, ou seja, validar CPF. Eu sei que essa função vai ser exatamente um passo da minha atividade. E sempre assim, é apenas um passo, somente um passo de cada vez. Então, voltando aqui no slide, quando eu represento um nó, eu vou representar um nó com essa caixinha aqui, ele representa apenas um passo. Essa é a notação do nó de ação. Segundo aqui o Guedes, essa notação, então, é muito importante você ter isso bem fixo. Quando eu vou representar passo a passo a minha atividade dentro de um fluxo de trabalho, dentro de um fluxo que vai refletir as regras de negócio, o fluxo de operacionalização, ou seja, comportamento para levar a um resultado adequado, um resultado satisfatório, para resolver um problema e assim por diante, é passo a passo. Então, cada nó desse vai ter um passo somente. Primeiro, eu valido. Depois, eu posso até colocar na sequência, está correto ou não, e assim por diante. Então, eu vou sempre dando passo a passo. Continuando no quadro, para você diferenciar, então, o próprio nó de ação, ele pode ter, então, uma visualização, uma identificação diferente, que, quando for uma atividade, conforme está escrito aqui nesse desenho, eu tenho o seguinte, olha, eu coloco o nome da atividade, aqui no canto, né, superior, em negrito, inclusive, que é o nome da atividade. E aí é importante você saber o seguinte, essa atividade também, em alguns autores, ele diz que é uma subatividade. Ou seja, ele vai agrupar algumas ações. Vamos ver aqui só para você fixar um pouco melhor. Então, dentro de uma atividade, ou seja, dentro desse desenho aqui, desse diagrama, que é um retângulo também de bordas arredondadas, eu posso escrever várias ações. Então, eu posso ter vários retângulos aqui. Obter o CPF, validar o CPF, e aí cadastrar o aluno, publicar o cadastro do aluno e assim por diante. Eu posso estar passo a passo escrevendo aquilo que o sistema vai executar, aquilo que o software, depois de codificado, ele vai estar representando, ele vai trazer aí a realidade, né, fidedigna àquilo que a regra de negócio ou o processo de negócio necessita para resolver essa solução, ou melhor, resolver um determinado problema. E assim, então, compõe várias ações. Então, essa atividade, lembrando bem que compõe várias ações. E, mais uma vez, só para reforçar, um nó de ação, ele vai ser o passo a passo de cada vez. Vamos ver aqui qual que é outras notações, então. As notações básicas, dentro das notações básicas do diagrama de atividades, nós temos lá, ó, fluxo de controle, o nó inicial final, a gente já viu um exemplo, né? E a gente vai mostrar novamente outro exemplo aqui para você perceber o seguinte, ó. Fluxo de controle é um conector que liga dois nós. Então, é aquela seta. Uma seta, como que seria? Eu tenho uma ação, vamos falar ação 1 para, na sequência, executar a ação 2. Então, esse daqui é o fluxo de controle, que também, nesse caso aqui,
ele pode muitas vezes chamado só de fluxo, mas o nome correto é fluxo de controle, que pode conter uma descrição, muitas vezes não é necessário conter uma descrição, mas quando tem uma condição de guarda ou uma restrição, aí você coloca a restrição. Como é que você coloca a restrição? Então, como um exemplo aqui, CPF válido. Então, eu vou executar a atividade 2 se o CPF for válido. Essa é uma das maneiras de notar aquilo que você quer representar como uma restrição ou uma condição de guarda, principalmente quando você tem o desvio do fluxo de controle através de um losango, que é aquele nó de decisão. Então, nós temos esse nó de decisão que é representado por um losango dessa maneira aqui, e muitas vezes ele vai chegar de uma ação, então tem uma seta chegando nele, e depois você desvia o fluxo para 2 ou mais saídas. Então, usando o nó de decisão, ele representa uma escolha entre 2 ou mais fluxos e acompanhado por condição de guarda, que está escrito aqui em cima em relação ao fluxo de controle, porque quando sai aqui da notação nó de decisão, também é um fluxo de controle. E é esse fluxo de controle, você muitas vezes tem a notação de guarda aqui de sim, de não, ou então CPF válido, CPF inválido, senha válida, senha inválida. São vários exemplos que a gente pode dar para que você facilite aí o entendimento. Vamos ver aqui novamente esse diagrama. Esse diagrama aqui está mostrando exatamente a identificação do nó inicial, do nó final, que é representado por 2 círculos, né? Círculos, um fechado e o outro aberto. E o fluxo de controle é representado aqui, o nó, ou melhor, a condição de guarda é aqui, representado entre colchete, olha, login válido. Então, a partir do nó de decisão, após validar o login, eu faço ou o login é inválido, e ele vai para essa ação, que é emitir uma mensagem informando que o login não está correto, ou então ele vem para o fluxo normal, aqui o fluxo contínuo, o fluxo principal, que seria de validar a senha, que é a próxima validação. Aí tem de novo um nó de decisão, mais uma vez desvio o fluxo de controle para a direita aqui. No caso, quando a senha é inválida, eu estou descrevendo explicitamente a condição de guarda de senha inválida e senha válida para o fluxo na sequência aqui para baixo também, e assim por diante. Só para você entender um pouco mais também, como é que a gente faz esse desenho? É importante você perceber que esse desenho, ele se dá, né, num fluxo principal na vertical e o fluxo alternativo para a horizontal. Então, assim a gente complementa aí quais são as notações básicas do diagrama de atividades. Mais uma notação básica em relação ao diagrama de atividades, e a gente vai falar agora do swim lane, que é o diagrama, nesse caso aí, das partições. Então, a gente vai fazer uma partição de atividades e ele é representado pelo nome chamado swim lanes, tá? O que seria isso, então? Permite representar que um fluxo de processo que passa por diversos setores ou departamentos de uma empresa, ou mesmo num processo que é manipulado por diversos atores. Então, o swim lane nada mais é do que divisões que eu faço no próprio diagrama que representa, então, o papel de alguns atores. O que seria papel nesse caso? Vendedor, cliente, contabilidade, por exemplo, que aí está representando um setor ou departamento, ou podemos até representar pelas empresas ou pelas organizações, né? Vamos pensar, olha, a empresa que está fornecendo o produto, o fabricante e o distribuidor. Então, eu posso estar também dessa maneira. Ou eu posso fazer por níveis hierárquicos dentro da organização. O nível operacional, numa lane, ou seja, numa das raias que
também chamado raia, o swim lane também é chamado raia, e numa outra raia ou numa outra swim lane, o gerente, o diretor e assim por diante. Então, eu vou estar dividindo o operacional, gerencial, estratégico. Posso estar dividindo tanto horizontalmente ou então verticalmente. Continuando aqui, são formadas por retângulos com divisões que identificam as zonas de influência num determinado setor sobre um processo. É importante salientar também que o que nós temos que representar nesse caso da swim lane é a responsabilidade dessas pessoas, desses papéis, desses departamentos. Isso é importante você saber também. Como que a gente representa isso? Aqui no slide está sendo mostrado o seguinte, ó, a anotação de partição, chamado também de swim lanes, eu posso estar representando por raias. Então, eu tenho uma raia aqui 1, a raia 2 e assim por diante. Essas partições aqui, né, poderia ser, por exemplo, aqui o departamento de compras e o departamento de estoque e assim por diante. Então, eu tenho essas representações. Da mesma forma, eu tenho aqui um outro exemplo, que eu mostro aqui um setor de venda, que tem as responsabilidades por algumas atividades, a contabilidade por outras atividades e o cliente também, ele entra no processo aqui do fluxo de trabalho, ou seja, no diagrama de atividades para representar ou para ter a responsabilidade em uma das ações. Agora nós vamos resolver uma situação que é relacionada a uma agência de estagiário. Então, vamos ver como é que a gente pode aplicar numa situação real, ou seja, próxima da realidade, para que você possa, então, perceber a aplicação do diagrama de atividades. Então, correspondendo aí uma funcionalidade da realização de entrevistas. Vamos pensar que tem uma agência, né, uma agência de pessoas, de profissionais, fazendo as entrevistas. Num formato de swim lanes, ou seja, de raias e de partição de atividades, eu posso representar algumas atividades do processo que envolve o candidato, a agência e a empresa que está contratando aquele candidato. Então, nós temos um intermediário, ou seja, um departamento ou uma empresa ou um papel, aquilo que a gente comentou sobre o swim lane. Então, a agência ela vai estar intermediando o candidato com a empresa que está contratando aquele estagiário. Então, como que a gente pode estar representando? Vamos lá no diagrama para você perceber como que estaria sendo representado aqui nesse pacote de negócios chamado, então, realização da agência de estágio, ou seja, realização das entrevistas. Aqui no início, o candidato, ele aciona a agência. Muitas vezes pelo site mesmo, ele vai estar colocando lá, né, a sua intenção de ser estagiário de uma determinada vaga. Continuando aqui, então, por sua vez, a agência, ela tem essas atividades. Então, na partição da atividade, ou seja, nessa raia, segundo o swim lane, segundo essa anotação do diagrama de atividade, ele vai fazer o seguinte, vai cadastrar o candidato, agendar a entrevista, realizar a entrevista. Vocês podem ver que cada ação dessa é passo a passo. Então, eu faço uma coisa de cada vez. E, após a realização da entrevista, ele vai verificar o seguinte, mais um nó de decisão aqui para falar, olha, estou reprovado. Então, se eu, como estagiário, estou reprovado, eu finalizo o processo. Agora, se eu estou aprovado, segue o fluxo para gerar o contrato. E aí, gerando o contrato, então, eu vou fazer a emissão do contrato. Você pode perceber, então, que a ação é gerar o contrato com todos os dados. Então, eu gerei o contrato, muitas vezes aqui ele vai estar mostrando, você tem como visualizar o contrato com os dados pessoais, dados da vaga, dados da empresa que está contratando e assim por diante. Mas eu só gerei o contrato. Posso ter até
feito, né, eu diria assim, a persistência desses dados ali na classe de contratos com todos esses dados, fez a execução daqueles métodos das operações relacionadas com a classe de contrato do estagiário, porém ainda não fiz a emissão propriamente dita. Então, no próximo passo, então, eu faço a emissão do contrato. E aí, a partir do momento que eu faço a emissão do contrato pela agência, ou seja, a agência está emitindo o contrato, passando por todos os fluxos necessários desse processo, eu sigo o fluxo para um lado que é o candidato de receber o contrato. Então, eu represento que o candidato está recebendo o contrato e também finalizo o processo aí, no caso, o diagrama de realização das entrevistas. Por outro lado, segue o fluxo para baixo aqui, nesse caso, para a empresa, que é contratante do estagiário, também recebe o contrato. E aí, também finaliza o processo. Então, dessa maneira, você consegue perceber que o fluxo fica completo, com todos os detalhes necessários, representando aquilo que o software vai executar, representando também qual é o papel de cada pessoa, no caso aqui são empresas, né? Que é o candidato, a agência, é a própria empresa contratante, mas é a representação da responsabilidade de cada ação. Você pode perceber também que ali foi utilizado um nó de decisão, e o nó de decisão aqui, mostrando novamente, você tem um nó de decisão nesse ponto, a partir da realização da entrevista. Quando eu realizo a entrevista, ou seja, quando o candidato é entrevistado, eu faço uma decisão. Se ele é reprovado ou aprovado, eu faço a anotação aqui, que é aquela notação de condição de guarda. Nessa condição de guarda, entre esse colchete, eu digo aprovado e sigo o fluxo para gerar o contrato. E na outra condição de guarda, reprovado. Então, eu deixo explícito dessa maneira. Então, são regras que a gente vai estar colocando no diagrama de atividades que vai refletir, inclusive, nas operações, nos métodos das classes e que também, quando você for desenvolver, for diagramar o diagrama de sequência, também vai estar representando esse fluxo, né? Mostrando lá a condição de guarda também. Então, dessa maneira aí a gente vai estar conseguindo mostrar aquilo que é importante para o sistema, é importante para o usuário perceber que o software vai ser executado dessa maneira. Então, lembrando aqui, será que é importante você fazer o diagrama de sequência, ou melhor, diagrama de atividades com todos os detalhes? O suficiente para representar aquilo que as regras de negócio, que o processo de negócio exige para que você consiga desenvolver um sistema, ou software, ou aplicativo, no caso, mais adequado possível e mais próximo da realidade para que o sistema traga os benefícios necessários para o usuário final, para os stakeholders, principalmente para os investidores. Vamos pensar assim, você está numa startup, você está iniciando, você está num momento de abstração, você está naquele momento em que você está imaginando um software que ainda não existe. Então, não estamos resolvendo um problema imediato. Nós estamos idealizando um problema possível e você está conseguindo construir, trazendo da abstração para o concreto, trazendo para o diagrama de atividades, para que você consiga perceber qual vai ser o fluxo de trabalho, qual vai ser o fluxo da regra de negócio e que vai conseguir construir aquela alternativa, aquela inovação numa aplicação. Então, eu diria assim, é uma das atividades, é uma dos recursos, das ferramentas muito práticas para esse caso e até mesmo para validar se essa ideia vai ser aplicável ou não com o seu stakeholder, seu patrocinador do software, no caso de uma startup também. Agora nós temos um momento de interação. Se você tiver qualquer dúvida, mande a sua dúvida. É um momento também para a gente poder conversar, bater um papo. Será que você está conseguindo entender aquele recado que a gente está passando?
Será que você fez os estudos do livro, você fez o estudo dos slides anterior à aula? Está participando do fórum? Ótimo! Lá no fórum vale a pena, você vai conseguir, né, demonstrar, exercitar, e é um momento também de você fixar melhor o conhecimento, porque você vai fazer leituras, vai conseguir ver a colaboração de outros colegas também. Então, é um momento aí importante para você fazer uma interação. E nesse momento da aula, estamos aqui pronto para te responder. Tem alguma pergunta? Pode estar mandando para a gente poder responder. Muito bem, a gente tem mais um momento de interação. E aí, no final da aula, no caso, se você tiver pergunta, pode mandar que a gente tem um momento para responder. Mas, enquanto isso, vamos fazer a primeira pergunta aqui no Kahoot. Você está preparado? Nós temos alguns players, alguns jogadores aqui. Fiquei bem contente em saber que vocês estão aqui para participar. E aí, está aí o momento de você fazer a conexão. Vamos jogar com as pessoas que estão conectadas até o momento. São 30 pessoas. Vamos lá, então. Vou jogar uma pergunta aqui, tá, ok? É fácil de responder. Muito bem, muito bem. Tá aqui as respostas, a maioria acertou, ações do sistema. Então, o diagrama de atividade é composto por um conjunto de ações do sistema. Muito bem, eu quero só comentar rápido, mas é o seguinte, olha, vocês acertaram, a maioria acertou, fico contente por conta disso. Ele vai representar exatamente o que o software vai fazer. É essa ideia que você tem que ter para desenhar bem o diagrama, para que você consiga dividir bem o que o software vai fazer, não é o que o usuário vai fazer. Se por acaso você conseguir, ou não tiver como, né, não tem como fazer essa separação, você tem que deixar explícito aquilo que o usuário vai fazer, tá ok? Muito bem, estamos agora num conceito de diagramas de atividades em relação aos tipos de nó. E aí a gente vai
elaborar algumas ideias para que você possa perceber quais são os tipos de nós que nós temos no diagrama de atividade para representar as ações, no caso de um fluxo de trabalho, para representar aquilo que o software, aquilo que o sistema vai executar, no sentido de comportamento, no sentido de execução do passo a passo, numa determinada sequência, em desvios ou não, junções ou não, e aí você vai conseguir perceber que o diagrama de atividades vai refletir o que um processo tem para fazer e que você vai futuramente, diria assim, construir num software, né? Vamos lá, então. Nó de bifurcação, o que vem ser o fork, também chamado de fork, no caso aí o fork, né, que é o nó de bifurcação representado por essa tarja preta. Quando eu vejo essa tarja preta é até estranho, mas é isso que acontece, tá? Na notação, essa tarja preta significa que eu estou fazendo uma bifurcação quando representado por um fluxo de controle chegando, que é essa seta chegando nessa tarja preta, nesse bloco preto aí, e quando eu tenho pelo menos duas saídas aqui de um outro fluxo de controle, ou seja, mais dois fluxos de controle saindo. Então, quando eu tenho essa visualização, significa que eu estou falando de uma bifurcação. Quando que ela é usada, então? Quando tem uma transição de uma entrada e várias transições de saída. Vamos lembrar aqui mais uma vez também que quando a gente fala em fluxo de controle, a representação que existe também, o termo bastante utilizado, no caso do diagrama de atividades, é a transição, ou seja, de um para o outro, de uma ação para outra, de uma conexão para outra, ou seja, dentro de uma atividade ou dentro de um fluxo de diagrama de atividades, eu demonstro essa transição através do fluxo de controle. Então, significa também que uma atividade chegou neste ponto, vamos lá, chegou nesse ponto, e aí foi subdividida em mais de uma atividade. Então, uma, duas. Uma ação é feita, que é a ação 1, chegou num ponto, eu preciso fazer duas ações. No caso, a 2 e a 3, elas vão ser executadas aqui simultaneamente, tá? Existe a simultaneidade aqui, ou paralelamente, ou então concorrentemente, e assim por diante. Então, quando existe essa necessidade de representar que, a partir do momento que eu faço, por exemplo, cadastro de um aluno, estou fazendo a validação do CPF e, ao mesmo tempo, a validação do RG, ou seja, da identidade desse aluno ou dessa pessoa, muitas vezes eu posso estar fazendo ao mesmo tempo. Ótimo, não tem problema. Isso vai representar que o sistema, o software, no caso aí, tem esse comportamento de validar aqueles dois dados. E aí são dois processos concorrentes que estão sendo executados ao mesmo tempo e depois eu posso juntar lá na final, que é uma outra anotação. Tudo bem? Então, fica aqui mostrado aí a notação de bifurcação. O próximo aqui é o de nó de união. Ao contrário do que a gente viu da bifurcação, nós temos o join. O join, então, nada mais é do que a junção. A junção do quê? É necessário sincronizar a atividade? Muito bem, se eu preciso sincronizar a atividade, então significa que chegou num determinado ponto que duas ou três ou N atividades foram executadas anteriormente e eu preciso juntar tudo num lugar só. Estou unindo, no caso, né? Unindo esse fluxo nessa sequência, nessa direção aqui, na direção de cima para baixo, estou unindo, no caso, para uma mesma ação. Então, criou-se uma nova atividade, que é a atividade 7, a partir do momento em que eu concluo 4, 5 e 6. Não significa que 4, 5 e 6 foram executadas ao mesmo tempo, mas elas foram executadas paralelamente, simultaneamente. Pode ser que uma tenha terminado antes ou não, mas para começar a 7, eu preciso que as 3 tenham terminado. Mais ou menos isso que representa aqui. Vamos lá. Então, para
eu começar às 7, essas 3 aqui com certeza tem que ter terminado. Então, essa é a representação, notação do join. Próxima notação é o nó de objeto. O que significa, então, o nó de objeto? Quando representa a instância de uma classe que pode estar disponível no determinado ponto da atividade e que são representados por um retângulo. Aí, é um retângulo de cantos retos. Enquanto a ação ou a atividade ela tem um retângulo de bordas arredondadas, desculpa aqui, mas eu não consigo fazer o desenho adequado, mas aqui de bordas retas, aqui é um retângulo que vai representar o objeto, enquanto que a ação ela é um retângulo de bordas arredondadas aqui, tá, ok? Então, é diferente uma da outra, e aí a gente vai ver no exemplo na sequência aqui, para que você possa perceber melhor e fixar esse conceito do nó de objeto representado aqui. Aqui é uma parte de um diagrama de atividade, num dos casos de uso, que seria aí de confirmar o empréstimo. Então, eu estou confirmando o empréstimo. Aí fala o seguinte, olha, eu vou representar uma decisão, confirma. Sim, se eu confirmo, eu tenho uma anotação de guarda, confirma. Para qual atividade? Ação, no caso, gravar o empréstimo. Então, na ação gravar empréstimo, eu estou instanciando um objeto empréstimo. E, na sequência, eu tenho uma outra ação, que é a de atualizar a situação do exemplar, ligado aqui pelo fluxo de controle, assim por diante. E, nessa ação, especificamente, eu estou instanciando exemplar. E aí, nesse caso, o que estaria acontecendo nesse objeto exemplar? Eu posso estar atualizando nome do exemplar ou o código dele, mais especificamente, para a identificação do exemplar, quem é que está emprestando ou responsável por fazer o empréstimo, qual é a data, no caso do empréstimo, qual que é a data prevista para a devolução e assim por diante. São todos os dados que estão previstos numa determinada classe, com com os métodos a serem executados. No caso, vai ter um método de atualização do exemplar, então tem todos os dados, né, atributos, no caso, aí, específico para aquela classe e para aquele objeto ser instanciado e ser atualizado. Continuando aqui no fluxo, nós temos 2 momentos de saída. Então, eu não estou representando a entrada aqui, ou seja, o início, mas o início poderia ser um início aqui, ou então, tá? É porque é um fluxo parcial. Mas eu tenho 2 saídas, ou seja, 2 momentos aí de finalização desse processo. Quando eu não confirmo o empréstimo, e aqui no finalização do empréstimo bem executado e bem elaborado, ou seja, o fluxo completo na realização dessa atividade, que é o diagrama de atividade de empréstimo, ou seja, de confirmação de um empréstimo de um exemplar. Muito bem, agora a gente vai ver alguns exemplos de diagrama de atividades e nesse momento a gente vai conseguir aqui perceber qual é a extensão, qual é a profundidade, qual a relevância de elaboração de um diagrama de atividades, para que você possa perceber, será que é necessário entrar nesse detalhe? Até que momento eu consigo fazer com profundidade? Até que momento realmente eu necessito para que o usuário compreenda aquilo que eu estou entendendo do fluxo de trabalho, e aí futuramente o software tem que refletir exatamente aquilo que o usuário precisa, ou o que eu preciso numa proposta em relação, por exemplo, a um projeto inovador, um projeto que ainda não exista. Eu consigo refletir isso? Vamos ver um exemplo aqui. Vou mostrar aqui na câmara de documentos vou maximizar um pouco aqui. E esse exemplo é um exemplo que vai ter aqui tanto a atividade como ações. As notações que nós temos são as notações completas em relação a nó de início, nó de final, as subatividades. Então, são todas as notações que nós temos e você vai percebendo aqui. Bom, vamos lá. Inicialmente,
eu estou mostrando que é um caso de uso de manter professor. Então, lembrando lá, olha, está representado num diagrama de caso de uso? Sim. Qual deles? Olha, tem uma elipse chamada manter professor. E o que tem dentro dela? Vamos fazer um zoom nesse manter professor e ver o que eu vou fazer para manter esse professor? Ou seja, quais são os dados, qual é o passo a passo? Quais as ações que o software vai ter que executar, vai ter que realizar para que essa manutenção do professor seja executada adequadamente? Então, a gente vai lá falando, opa, vamos fazer o desenho aqui num diagrama de atividades. Então, inicialmente, eu estou no início aqui, eu vou aceitar o CPF, então eu obtenho o CPF. Aí, o próximo passo, validar o CPF. Muito bem, estou validando o CPF. O CPF está correto, eu tenho um nó de decisão aqui. Se está correto, eu venho para baixo, na sequência. Então, só para lembrar um pouco mais, para facilitar a leitura, normalmente na vertical aqui, olha, do início até a sequência lá no final, de preferência, fazer o fluxo principal. Lembra quando a gente... Eu acredito que você já está estudando isso, né? Fluxo principal e fluxo alternativo. Então, o fluxo principal é aquele que mostra o que normalmente vai acontecer sem uma exceção. Olha, o CPF incorreto está dentro do fluxo alternativo, ou então ele faz parte desse fluxo de trabalho? Lógico que faz parte. Eu tenho que representar. Quando o CPF é incorreto, eu vou precisar um novo CPF e assim por diante. Então, eu estou representando o que o software vai fazer para que fique fácil de compreender como que vai ser o comportamento do software. Então, lembrando bem, comportamento do software, tá ok? Vamos lá, então, continuando. Olha, eu vou verificar a existência do CPF. Se o CPF foi validado, provavelmente ele já exista. Se existe, ótimo. Vamos tentar verificar se existe. Se existir, então, eu vou fazer a alteração. E aqui entra num fluxo alternativo de alteração. Até o final aqui, olha, eu vou fazer a alteração dos dados do professor. E aqui no final, aqui, finalizando aqui, eu vou estar encerrando esse diagrama de atividades. Muito bem. Vamos seguir aqui no fluxo principal quando eu não tenho o CPF cadastrado. Então, eu vou aceitar os demais dados. Endereço, a data de nascimento e, enfim, alguns outros dados. Em relação a endereço e em relação à data de nascimento, estou validando os dados do professor. Então, lembra que você tem a atividade? Muito bem, você tem uma atividade, ela é representada também por um retângulo de bordas arredondadas, porém com um nome aqui, olha, validar dados do professor. E aqui eu tenho várias ações, inclusive com nó de decisão, inclusive com os fluxo de controle, anotação de guarda, enfim, a condição de guarda toda representada aqui, que é um fluxo que vai ser executado naturalmente aí com o comportamento do software também. E saindo dessa atividade, validar dados do professor, eu vou seguindo o fluxo, atribuir a situação de ativo, confirmar o cadastro e assim por diante, até registrar o professor, inclusive. Aqui no último passo, última ação do software, vai ser exibição da mensagem professor cadastrado com sucesso, por exemplo, e aí a gente finaliza esse fluxo de, nesse caso aí, esse diagrama de atividade. Eu acho que ficou claro. No caso aí, ficou claro para que você possa perceber com um exemplo, eu diria assim, um pouco mais completo em relação a um diagrama nesse caso, diagrama de atividades, para você perceber desde o início até o final, até você conseguir perceber a extensão, a profundidade, como que é escrito, usando lá, no caso, o verbo no infinitivo, para você perceber a ação que vai ser executado pelo software. Então, o nome, validar, aceitar, emitir. Então, são termos que são utilizados, e essa é uma regra para facilitar a comunicação, o entendimento, porque vamos imaginar o seguinte, você escreveu esse diagrama hoje, daqui 2 meses você vai resgatar um diagrama e falar assim, puxa, eu não estou entendendo. Então, se você tiver algumas regras nesse caso, vai facilitar para o seu entendimento. Nesse próximo diagrama aqui, você vai conseguir também juntar, eu estou juntando aqui nesse caso, um exemplo, que
mostra a swim lane, mostra também a swim lane, que é a partição da atividade, ou chamado raias também, com 3 papéis ou 3 departamentos, 3 pessoas, e também mostra um desvio aqui, ou junção, no caso aqui é um fork, no caso eu tenho um bloco, ele está representado com uma cor diferente, laranja, mas é um bloco de fork, ou seja, quando eu vou subdividir, é uma bifurcação. Então, essa bifurcação diz o seguinte: no primeiro momento eu chego com um fluxo de controle logo após o atender pedido. E aí eu desvio para enviar o pedido na mesma raia do setor de venda e, ao mesmo tempo, eu desvio o fluxo aqui no fluxo de controle para enviar fatura, só que na raia de contabilidade. Então, o contador ou as pessoas que estão trabalhando na contabilidade, ele tem essa responsabilidade de enviar a fatura. Mais um exemplo concretizado nesse diagrama é o objeto chamado fatura. Então, dentro da fatura, ou seja, esse objeto vai conter lá todos os dados do pedido, do produto, das condições de pagamento, ou seja, são todos os dados da fatura efetivamente para que o cliente efetue o pagamento, ou então ele, no primeiro momento, ele entende qual é a transação comercial que ele realizou com o departamento de venda e de acordo com o que a contabilidade está mandando, ou seja, ele está encaminhando um objeto chamado fatura. Então, essa é a representação aqui no quadro aqui. Continuando, eu tenho o fluxo de controle aqui já para o cliente, realizando o pagamento. Então, ele vai realizar o pagamento de acordo com aquele valor determinado pela fatura, que provavelmente fez a negociação com o setor de vendas e assim por diante. Então, eu estou representando as ações do software. Dá a impressão, no realizar pagamento, aqui nesse caso, dá a impressão que o cliente está fazendo essa realização. E realmente é, porém, utilizando o software. Então, é o comportamento do que o software vai traduzir, vai executar, ele vai realizar sim. Então, o cliente vai realizar o pagamento que o software está permitindo. Então, no software vai ter uma janelinha falando assim, ó, essa é a fatura, você efetua o pagamento e vincula o pagamento efetivamente através de cartão de crédito ou boleto. Aqui não está sendo especificado qual é o documento de cobrança propriamente dito para que ele efetue, efetive o pagamento. Mas, com certeza, o software já vai ser alimentado pelo próprio cliente. Continuando aqui, então, para a gente finalizar esse fluxo, a contabilidade recebe o pagamento e, a partir desse momento que ele recebeu o pagamento, e aí eu consigo, então, perceber e consigo desviar para que o fluxo, o diagrama de atividades desvie o fluxo, ou seja, na verdade, une o fluxo aqui nessa anotação aqui de união, de junção, para o quê? Para fechar o pedido. Muito bem. Então, nesse exemplo, você pôde perceber que eu tenho do início ao final, fazendo com que eu tenho aqui fluxo de controle com várias ações, cada ação num verbo infinitivo para você conseguir perceber o que é a ação. É uma ação única, é um passo único. É lógico que aqui dentro ele está envolvendo vários dados de produto, dados de clientes, sim, mas é uma ação única, é um fato único e assim por diante, até que faça aqui uma bifurcação, venha o desvio do controle aqui para uma nova raia, ou seja, a raia da contabilidade, emita aqui, tratando um objeto, então eu tenho a representação de um objeto que vai estar lá relacionado com uma classe, no diagrama de classes chamado fatura, tem uma classe fatura com aquelas operações, métodos a serem realizados e assim por diante, até que esse fluxo volte na swim lane, ou seja, na raia do setor de vendas, e aí você finaliza o processo aqui, ou finaliza aquilo que você precisa para que vem até o final aqui, ou seja, o final do diagrama de atividades. Então, o diagrama de atividade de forma completa, de forma simples também de entendimento, para refletir aquilo que o software vai executar, ou seja, o comportamento do sistema.
Muito bem, a gente vai para mais um exemplo, agora também mostrando um diagrama de atividades, porém da agência de estagiário, ou seja, a agência que vai fazer uma entrevista. Vamos ver como é que fica o detalhamento, porque é aquilo que eu comentei, né? Aquilo que a gente já sabe, mas é assim, quando eu estou elaborando um diagrama de atividades, é necessário aprofundar no detalhe? Sim. É necessário até que ponto, até que momento? Qual que é a ação menor ou qual que é a ação mais detalhada? Né? A microação vai depender daquilo que você precisa representar, daquilo que o usuário vai estar falando para você e do entendimento do que você tem para que o software reflita e execute exatamente quais são as regras de negócio. Então, vamos ver mais um exemplo aqui para facilitar o entendimento seu, facilitar aí nesse caso. Esse diagrama de atividades vai realizar, nesse caso, a entrevista representando um conjunto de ações que realizam atividades de inclusão de uma entrevista. Então, vamos ver passo a passo como que seria essa realização dessa entrevista com o agendamento e tudo mais. A gente vai aqui para a câmera de documentos. E aqui na câmera de documento eu vou conseguir facilitar aqui a visualização. Tudo bem aqui? Vamos ver se eu consigo visualizar aqui sem prejudicar o seu entendimento. Mais um nó inicial, tudo bem? Vamos lá, o primeiro aqui, disponibilizar opção de inclusão ou alteração. E aí, a primeira pergunta, o primeiro nó de decisão, é uma alteração ou uma inclusão? E aqui fica um pouco diferente, que é exatamente a refletir aquilo que o fluxo vai desviar em função desse nó de decisão. Por quê? Não é sim ou não se está válido ou inválido, mas sim eu estou indo para alteração ou para inclusão. Eu desvio o fluxo para alteração para a minha horizontal aqui e faço recuperar a entrevista, exibir os dados, aceitar os dados a serem alterados, né? Confirmar a alteração e assim por diante até atualizar. E eu finalizo aqui, nesse caso, o fluxo do diagrama de atividades em relação à alteração daquela entrevista. Enquanto que eu vou fazer uma inclusão, como é que eu faço então? Primeiro o código, eu gero o código no caso da entrevista. Aqui você consegue perceber bem, né? Que é uma ação do sistema, ação do software. Ação esperada, porque gerar o código é o próprio software que vai fazer, vai atribuir o funcionário logado. Então, aqui você já começa a perceber que o usuário logado, ele está dentro do sistema, ele fez login e senha, né? E ele vai estar atribuindo o que é o responsável por aquela entrevista, ou seja, pela inclusão dessa entrevista. Aceitar os dados, tudo mais, os dados da entrevista, que deve ter o nome do candidato, né, qual é a vaga e assim por diante. Recuperar o candidato aqui. Candidato não cadastrado, aí eu disponibilizo os dados do cadastro, né? E vamos lá cadastrar, então, o candidato com exibir o nome do CPF, recuperar a vaga. Nesse caso aqui eu estou vendo qual é a empresa que está disponibilizando a vaga ou está ofertando a vaga, exibir os dados da vaga, no caso, recuperar o funcionário, que é aquele funcionário que está fazendo a entrevista, muito bem, e exibir os dados do funcionário, validar a entrevista. E aqui chegou num ponto assim, ó, validar a data da entrevista. A data é válida? Então, faço lá, né, é possível, no caso, fazer a entrevista, então eu continuo o fluxo aqui para baixo e valida a hora no caso da entrevista. Agora, se a data da entrevista não é válida, exibir a mensagem informando que a data está incorreta. Então, aceitar nova data, que muitas vezes é uma data que já tem uma entrevista, ou então o entrevistador, ou no caso o funcionário, ele está alocado e alguma coisa nesse sentido, e até atribuir, então, a situação agendada. Então, depois que eu validei a data e hora, está agendada, confirmou os dados, o cadastro da entrevista e aqui um nó de decisão um pouco mais simples em relação a ter a condição de guarda sim ou não.
em relação a confirmar o cadastro. Depois de tudo isso feito, vamos cadastrar efetivamente? Sim. Então, registro a entrevista, exibir a mensagem da entrevista que foi, né, cadastrada com sucesso e assim por diante. Então, eu tenho aqui como uma conclusão, nesse caso aqui, do fluxo de atividade, finalizando. Nesse caso, quando eu confirmo, para confirmar o cadastro da entrevista, se eu digo não, né, o sistema vai cancelar o cadastro. Então, ele não vai fazer o cadastramento propriamente dito. Então, por aqui, você pode perceber que tem alguns momentos que tem muito detalhe, parece. Muito bem, é necessário fazer dessa forma? Vai do seu entendimento. Você consegue desenvolver o sistema com todos os detalhes nessa sequência, ou seja, nesse passo a passo, que é a ação na sequência do fluxo de trabalho, de acordo com o que o usuário necessita, de acordo com o que o usuário precisa. Porque esse exemplo da entrevista, cadastro de entrevista, parece simples, né? É algo muito prático de se conhecer. Vamos imaginar um sistema mais complexo, que eu nem posso dar umas ideias aqui, mas a gente trabalhou já com alguns exemplos e na vida profissional, a gente percebe que a complexidade vai ser mais exigida, ou seja, a atenção vai ser mais exigida da nossa parte quando a complexidade é de um sistema que a gente não conhece. De repente, é um agronegócio, que é um setor, um negócio diferente, é um ramo de atividade diferente, que a gente não conhece muito bem. Precisamos fazer passo a passo. Nesse caso aqui, você pode perceber, voltando aqui na câmera de documentos, você pode perceber aqui, só para você perceber bem, o detalhe do passo a passo que é dado, né? De recuperar o funcionário, aí vem se a entrevista... se o entrevistador está cadastrado ou não, aí vem os dados do entrevistador, que é o funcionário, validar a data da entrevista e depois validar a hora. Você pode ver que tem uns detalhes bem assim, eu diria assim, nos mínimos passo a passo, que é aquela ação que a gente já, você já sabe que, né, a gente já percebeu que é necessário para que o sistema tenha um comportamento mais adequado possível, dando passo a passo, dando as mensagens. Então, o sistema vai estar dialogando com o usuário final, falando, a data está inválida, depois a hora está inválida, né? Eu posso estar consolidando tudo isso numa só validação? Eu poderia. Então, isso está refletindo o quê? É o comportamento do software. Se o software final, lá na frente, né, depois de, vamos falar assim, 6 meses ou 2 anos depois do desenvolvimento pronto, se ele está refletindo exatamente o que é necessário, ótimo, é assim que a gente precisa. Porque aquilo que é necessário é o que você se comprometeu, está dentro do escopo, está dentro das especificações do sistema, está dentro dos requisitos de software, está dentro do que atende às regras de negócio da organização ou de um aplicativo mobile que seja, pode ser pequeno, pode ser que tenha 1.000, 2.000 usuários utilizando aquele mesmo software. Independente disso, reflete aquilo que realmente precisa. O diagrama de atividades tem essa finalidade, tem essa responsabilidade. Eu consigo desenhar o fluxo dessa maneira porque você consiga, então, futuramente desenvolver o software também dessa maneira. Então, se é necessário detalhar, ótimo. O diagrama de atividades, ele permite esse detalhamento, que é o mais importante nesse momento, você perceber o grau de completeza que ele vai trazer para o requisito, nesse caso aí para a funcionalidade também. Tem uma referência aqui de Guedes para você fixar, né? Então, fica a anotação para que você possa trabalhar em relação a isso, fazendo a pesquisa. Mais um momento de interação. Se você tiver qualquer dúvida, é um momento também para mandar a sua dúvida, e a gente tem um momento aí, então, né, esse instante para você finalizar o entendimento das dúvidas que você tem ou dos exemplos que a gente passou. De repente, você tem qualquer dúvida, manda que a gente vai estar respondendo. Estou esperando aqui.
Muito bem, a gente está aguardando a sua pergunta, mas vamos lá para o nosso jogo, nós temos mais 3 perguntas no Kahoot. Na última pergunta ficou dessa forma, a maioria acertou, falando que a ação do sistema é o que vai refletir ou que vai estar diagramado no diagrama de atividades. Então, vamos para a próxima pergunta. Tiago de BH até o momento, Polo Concórdia, Fix Album. Nesse caso aqui o pessoal está liderando, mas está todo mundo aqui com pontuação boa, tá? Próxima pergunta. Muito bem. Swim lanes são raias indicando a classe de objetos envolvidos no diagrama de atividades? Realmente essa pergunta não ficou assim, né? Mas a resposta correta é falsa. Acho que foi uma pegadinha aqui, mas enfim. Quando a gente diz swim lanes, ele não representa classe de objetos, não. Ele representa o quê? Ou departamento, ou papéis, no caso pessoas, até mesmo empresas. O exemplo que a gente viu é do candidato com a agência de estagiários e também a empresa que está oferecendo a vaga. Ou então, departamento de vendas com a contabilidade ao cliente. Poderia ser, inclusive, na horizontal ou na vertical. Ou seja, a swim lanes, ele vai montar piscina com algumas raias. Ou seja, qual é a responsabilidade de cada pessoa nessa raia, naquela raia? Então, existe lá a transferência, a transição de uma ação para a próxima ação para uma outra pessoa, no caso. Então, é assim que é representado o swim lane. Então, não é classes e objetos, ok? Vamos para a próxima? Até o momento, como é que ficou? Employee, R e Honey, Itabuna, muito bem, Itabuna tem o nome aqui. Parece bacana aqui, que é o nome do polo. Será que é isso? A Rani é o nome da pessoa? Muito bem, parabéns aí a essas pessoas que estão participando. Mas a terceira pergunta está no ar aí, ó. Para representar um fluxo com várias transições, né, no caso, vários fluxos de controle, né, de saída simultaneamente, usamos o quê? Usamos o fork, que é exatamente o de uma para várias, né, aquela ideia mesmo de bifurcação. A maioria acertou, fico contente com isso, eu acho que não precisa nem comentário. Se tiver qualquer dúvida, ainda dá tempo para a gente responder, pessoal. Vamos ver como é que ficou o placar até agora. Muito bem, o candidato R, ou seja, o jogador R está em primeiro, Schalke Maurício e Itabuna, que estava lá, não está aparecendo mais, mas vamos ver. Nós temos mais uma, e essa última pergunta vai valer aqui, né, o final do nosso jogo de hoje. Muito bem, condição de guarda comumente é usado, no caso, no nó de decisão. Muito bem, a maioria acertou, fico contente com isso, dispenso comentário também.
como é que ficou o pódio até o momento. Então, no final, no caso, né, com 4 perguntas que 3 pessoas acertaram, está aí o placar para vocês. Parabéns para aqueles que participaram. Fico contente em saber da participação de vocês. Eu acredito que a gente conseguiu passar um bom recado para o que você precisa em relação ao diagrama de atividades. A gente fica à disposição para que você possa compreender melhor, aplicar de preferência, né, ter aquela competência e habilidade em relação a aplicar o diagrama de atividades com tudo que é necessário para refletir o quê? O comportamento do software. Então, para a gente recapitular, nesse momento a gente viu o nó, né, as notações básicas do diagrama de atividades, mas o nó de ação ou da atividade. Falamos também dos swim lanes, que são as raias dentro de uma piscina, para que ele possa representar, né, quais são as responsabilidades de um departamento, ou de um setor, ou de papéis de pessoas, ou de cargos, níveis hierárquicos, assim por diante. Vimos o nó de bifurcação, que é o fork. Vimos também o nó de união, que é o join. E aí, outras notações que é importante, que é a notação, que é a condição de guarda, que é o nome que você dá num fluxo, ou por uma saída de um nó de decisão, que é representado pelo losango, que é aquele diamante, vamos falar assim, né? Também é conhecido como diamante ou losango. Então, eu consigo representar aquele nó de decisão. A partir do nó de decisão, eu tenho 2 saídas ou mais, né? E quando tem aquela saída, eu posso estar fazendo lá a descrição, a especificação daquela saída em relação àquilo que tenha ou é validado, ou sim ou não, e assim por diante, com uma notação que é a condição de guarda. Tá ok? Fico por aqui, agradeço bastante a participação de vocês, um grande abraço.